Fala galera do Code AM, Artidias 90, mais um tutorial de Ruby para vocês. E hoje nós vamos fazer uma aula um pouco extra, e eu não tinha meio pensado nessa aula antes, mas achei interessante destacar uma característica bem legal do Ruby, que o Ruby é uma linguagem que é muito legal de escrever nela. Ela é uma coisa muito prática, você meio que escreve quase da mesma forma como você fala, ou como você escreve qualquer coisa, qualquer texto. Isso é a coisa mais legal, que dá mais prazer de programar essa linguagem. E eu queria dar um exemplinho bem rápido hoje aqui, então. É um código meio que já está feito, então eu não vou demorar muito nessa aula. Vou falar um pouco então como a gente pode reestruturar essa condição que eu coloquei aqui dentro da minha função, desse meu blocozinho que eu coloquei aqui embaixo. E, bom, eu depois eu também pretendo falar um pouquinho sobre mais um tema aí, que é checar quais métodos que uma certa variável pode realizar, mas isso a gente vai colocar lá no final. Bom, então vamos dar uma olhada nesse programinha que eu fiz primeiro. Eu criei então primeiro aqui um array de objetos, tá, chamado dados. Ele tem 3 objetos, então cada um deles aqui é composto de 3 pares aqui, chave e valor, tá? Então descrevendo então 3 pessoas diferentes. Então cada objeto tem então um nome, uma idade e uma profissão, como você pode ver. Tenho aqui primeiro minha string Jonas, Paulo e Maria. São 3 pessoas, com idades aí são inteiros, e a profissão também é string, assim como o nome. Eu fiz uma funçãozinha aqui chamada check a maioridade, que ela vai simplesmente verificar se a pessoa está habilitada a dirigir ou não, imprimindo essa string pessoa pode dirigir. Então eu levo então o meu objeto inteiro, que é a pessoa, que é um desses 3 objetos, checo então a variável idade, então procuro pela chave idade dentro desse objeto pessoa, vai me retornar um valor, eu verifico se o valor é maior. Pô, vamos trocar aqui, colocar ser maior ou igual, né? Porque graças a Deus quem tem 18 também pode dirigir. E se a pessoa tiver maior ou 18, como o valor da chave idade, ela vai poder então dirigir, então vou poder imprimir aqui a string. Fazendo isso, então eu escrevi aqui 3 métodos aqui, 3 chamadas para o meu método, passando aqui então o parâmetro, então, que é cada um dos meus objetos do meu array. Primeiro com o primeiro objeto, Jonas, Paulo e Maria. Então aqui apenas o Jonas, no caso, não vai passar na condição, os outros 2 vão passar. Vou limpar aqui primeiro minha tela. Vamos chamar então de novo meu Ruby. Como você pode ver, vai imprimir Paulo pode dirigir e Maria pode dirigir, porque Paulo tem 26, Maria tem 27, então tranquilo aí uma checagem no if. Agora vamos revisar então o if. Como você sabe, esse comando você tem que dar o if, coloca a condição, coloca embaixo, então coloca o que vai ser o resultado, coloca o end. Se você esquece alguma coisinha, o programa já quebra, né? Como você pode ver, não vai funcionar. Então às vezes é um pouco chato, né? Nem sei se eu posso colocar isso na mesma linha, também não posso, por exemplo. Então fica um pouco restrito a forma como a gente pode escrever nessa forma do if, porque a vantagem aí do Ruby é que ele tem uma outra forma como você pode escrever também, que é muito mais natural para nós humanos. Então você vai colocar, ao invés desse if envolvendo aqui o resultado da condição, se for verdadeira, eu vou começar então utilizando o meu resultado. Então, caso seja aceito, né, vou dar um puts com a minha string e eu vou colocar depois o meu if, ou seja, eu vou remover esse end aqui também. Então vai ficar algo como uma coisa mais parecida com o que a gente leria, né? Uma pessoa faria uma leitura. Então eu vou imprimir essa string se, que é if, a condição pessoa, a idade dessa pessoa for maior ou igual a 18. Então imprime essa string se isso for verdade, que é algo muito mais fácil. Você não vai precisar mais desse end, então você pode colocar tudo numa linha só. É algo totalmente tranquilo, totalmente motivado a ser feito, ao invés daquele if clássico. E você pode ver que minha condição está tranquila. E nós podemos usar então, lembra do unless que a gente usou lá no comecinho? Você pode colocar o unless aqui também, por exemplo. E vamos trocar isso aqui por pessoa nome, precisa estudar, por exemplo, a não ser que a idade da pessoa seja maior ou igual a 18. Então, no caso aí, o Jonas é o único que tem idade menor, então o Jonas precisa estudar
como a gente sabe aí, o unless é o inverso do if. Então isso é um exemplo de como você pode fazer a sua linguagem, ou fazer o seu código aí ficar numa forma bem mais legível, bem mais tranquila, bem mais legal para programar, utilizando essa outra sintaxe, essa outra forma de escrever então suas condições, beleza? Então tá aí dado a dica, utiliza essa forma do if que ela é muito bacana. Outra coisa legal então também é que o Ruby ele pode, por exemplo, retornar valores de função sem que você explicitamente coloque o return. Então, em muitos casos a gente talvez não precise. Por exemplo, vou fazer uma função aqui, retorna quadrado, por exemplo. Vou passar um num e eu vou colocar aqui return num vezes num. Funçãozinha clássica, então, que aí eu passo o número, ele vai retornar então o quadrado desse número. Então, se eu chamar aqui o retorna quadrado com 2, espero eu que eu receba aí, então o valor 4. Não recebi nada. Obviamente, porque eu tenho que colocar aí o put s, né? E o retorno então o quadrado, vou retornar um quadrado dele. Bom, agora outra coisa interessante é que o Ruby, quando você não especifica um return, ele da mesma forma vai retornar para você, por padrão, o último valor que foi computado. Então, a última conta que eu tiver feito aqui na minha função vai ser disponível se eu requisitar então o retorno dessa função através de uma outra função fora desse escopo, no caso meu put_s, que é o que ele está fazendo no put_s, ele está chamando aí o que quer que aconteça dentro de retorno ao quadrado e quero que escreva na tela. Eu, mesmo não passando um return, ele vai saber, o Ruby vai fazer, o número vezes num foi a última coisa que eu calculei. Se eu tivesse colocado um num mais num, por exemplo, opa, coloquei errado aqui. Agora sim. Vamos colocar aqui embaixo, então. O num mais num. Esse exemplo foi chato também. Vamos colocar o 3. Então ele vai retornar o 6, que no caso ele é aqui o último valor que foi computado, que é o 3 mais 3. Ao invés do 3 vezes 3 foi aqui no começo. Então, se você, no caso, não colocar um return, não tem problema que o Ruby não vai dar um problema, ele vai simplesmente retornar a última coisa que ele calculou. E é isso aí, então, a terceira coisa que eu queria falar é uma funçãozinha bem bacana também, às vezes pode te ajudar se você está em dúvida sobre o seu objeto, o que ele pode fazer ou não, o que você tem de métodos acessíveis, ou se você tem um método você não sabe se pode usar ou não, se vai dar problema, você pode usar, por exemplo, minha string, aqui vamos dar um exemplo minha string, e você pode dar um ponto respond to, interrogação, que é uma função que vai checar se o método que eu passar aqui como argumento ele pode ser executado dentro dessa ele pode ser chamado então por esse objeto que eu passei aqui desse lado. Então ele pode retornar um true se isso for verdade, pode retornar um false também se não for verdade. Como o toString no caso já é uma string, né, não vai funcionar. Nós podemos colocar, por exemplo, então acho que o next é uma função também somente de o next no caso ele vai responder porque uma função aí no caso apenas que também pode ser feita com strings, por exemplo. E esse é um método também um pouco mais avançado, né, que o responde to, só se você tiver um programa bem complexo, você não tiver certeza então do seu objeto aí que ele pode ser feito ou não. Você pode passar também, por exemplo, um número inteiro para checar se ele pode chamar, por exemplo, um toString. No caso do toString eu acho que eu estou usando então aqui a sintaxe diferente. Vamos tentar então aqui o to_i. Por exemplo, poderia converter então minha string também para o número e assim por diante. Então esse é um método aí bacana que te ajuda nisso. Bom, essas foram mais umas dicas rapidinhas de Ruby mesmo, só para melhorar o seu programa. Espero que você tenha gostado do vídeo. E fique ligado no canal, nós vamos continuar aí com mais vídeos bacanas de Ruby e de muitas outras linguagens para você no Code AM. Valeu galera, falou!